Hoje a apresentação de uma Bíblia muito interessante, pois se trata da Bíblia TEB. Essa sigla significa Tradução Ecumênica da Bíblia. Você já ouviu falar dessa Bíblia? Você já a conhece? Vem comigo, que hoje eu vou te apresentá-la. Pois aqui está, pessoal, Bíblia TEB, Tradução Ecumênica da Bíblia. Aqui nós temos uma gravura bem interessante, uma Bíblia no centro e uma cruz em cima, e aqui o nome da editora Edições Loyola. Vamos abri-la? Bíblia, folha de rosto, nós temos o nome, Notas Integrais, Tradução Ecumênica, 2020. Então a Edições Loyola nos trouxe essa Bíblia em 2020. Eu me lembro que foi ainda em plena pandemia. Eu sempre gosto de marcar, as datas das compras dos meus materiais teológicos, e aqui foi adquirido dia 12 de agosto de 2025. Aqui nós temos o título original dela em francês. Nós temos terceira edição, 2020, porque teve duas outras edições dessa Bíblia anteriormente. Edição original em língua francesa, 2010. Então, foi em 2010 que essa tradução e essa Bíblia foi lançada na França. Aqui nós temos edição, coordenação, tradução e revisão. Então aqui foram praticamente as mesmas pessoas, os mesmos colaboradores, de 2004 a 2010, e aqui está o nome de todos eles. E aqui nós temos uma informação, ou algumas informações bem interessantes aqui, como por exemplo, a tradução ecumênica da Bíblia, TEB, foi estabelecida com base nas melhores edições críticas dos textos originais e revisada conforme versões mais recentes. Então, aqui nós vemos as fontes, de qual foi o material usado para a tradução dessa Bíblia. Então, nós vemos aqui um material bem robusto, bem amplo, no qual foi usado na compilação dessa versão das Escrituras Sagradas. E aqui nós temos a edição em língua portuguesa, com os seus colaboradores, e aqui nós vemos uma porção de pessoas. Então, até para se traduzir uma Bíblia, para se montar um material desse porte, nós vemos quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto. Esse projeto não é um projeto de apenas uma pessoa, mas é uma série de pessoas a um propósito comum. Abreviaturas e indicações diversas, livros bíblicos, e aqui nós temos os livros bíblicos com as suas respectivas abreviaturas. Os títulos e intertítulos não fazem parte do texto bíblico e foram propostos pelos editores. Então aqui está falando sobre as epígrafes, que são aqueles títulos que sempre ficam em cima dos textos, que nos dão uma noção acerca daquilo que será abordado no texto. Citações, o nome de Deus, e aqui nós vamos ver os nomes de Deus no hebraico, e como essa Bíblia, ela traduz cada nome, cada correspondente em hebraico para o português. Abreviaturas diversas, então aqui é para o leitor ir se familiarizando com as notas de rodapé. Termos da crítica textual e literária, e aqui estão os termos. Tabela de pesos e medidas, isso aqui é muito interessante porque a gente vê algumas medidas, especialmente no Antigo Testamento, que para o nosso tempo já não é mais usado, e aqui está os seus correspondentes. A Bíblia, tradução ecumênica. Eu aqui selecionei um trechinho para a gente ler, diz assim, tradução ecumênica. A equipe que traduziu os textos originais hebraicos, aramaicos e gregos para o francês era composta de biblistas das diversas confissões cristãs e da religião judaica, elaborada de maneira pluralista e cada colaborador representando sua tradição confessional. Esta Bíblia não é um meio termo entre judeus, católicos e protestantes,
antes mostra o que as várias confissões podem subscrever de comum acordo, realçando os acentos específicos de cada uma. Então, esse comentário aqui é muito interessante, porque aqui não está nos dizendo que essa versão ou essa tradução da Bíblia não é algo, um meio termo entre judeus, católicos e protestantes, mas aqui está o que está em comum entre eles, ou seja, o que nessas três confissões de fé convergem, o que católicos, protestantes e até propriamente os judeus aqui, o que eles têm em comum a ponto de convergência. Então surgiu essa tradução, a TEB, a tradução ecumênica da Bíblia. Nós temos o sumário, Antigo Testamento, os livros do Pentateuco, os livros proféticos, e aqui o leitor mais atento vai perceber que, mas Juízes é um livro profético, Josué é um livro profético, mas quando nós viramos a página fica mais claro, porque aqui nós estamos vendo que não está na ordem da nossa Bíblia. Porque a ordem da nossa Bíblia geralmente segue a ordem da Septuaginta, mas aqui nós temos a ordem do cânon judaico. Lembrando que o cânon judaico do Antigo Testamento tem uma ordem diferente das nossas Bíblias. Para vocês terem uma ideia, no cânon judaico, ele é terminado com o livro de 2 a Crônicas, e o nosso cânon, ele termina com o livro de Malaquias. Então aqui termina o cânon judaico. Então aqui nós temos a ordem judaica dos livros, e aqui quando nós vamos para essa página, nós temos os livros deuterocanônicos. Mas aqui nós temos o grande lance, né? O grande elemento novo que não havia antes, que são outros livros deuterocanônicos admitidos apenas pelos ortodoxos. E aqui nós temos o livro de 3ª e 4ª Esdras, 3ª e 4ª Macabeus, Oração de Manassés e Salmo 151. Todos esses livros aqui estavam na Septuaginta. Só que a Bíblia Católica não tem esses livros. Esses livros tem apenas na Bíblia Ortodoxa. E depois nós vamos entender melhor por que esses livros não estão na Bíblia Católica. Enfim, aqui nós temos na sequência o Novo Testamento, né? O Novo Testamento é algo mais unânime, né, entre católicos, protestantes e ortodoxos. Os 27 livros que começam em Mateus e termina em Apocalipse. Nós temos o prefácio dos editores, né? E aqui nós temos as versões da TEB 75, 88, 2004 e 2010. Então, entre 2010 a 2004, e foram 6 anos da penúltima para a última versão da TEB, demorando 10 anos para chegar para nós aqui do Brasil, né? Nós temos o prólogo da edição de 2010. Eu achei interessante isso aqui, porque aqui ele faz um breve comentário sobre o problema do Pentateuco em 2004. Diz assim: uma quinzena de anos mais tarde, especialistas do Antigo Testamento alertaram o comitê da AORB, essa AORB aqui é um instituto de pesquisa bíblica, sobre o fato de que a concepção que prevalecia alguns decênios antes a respeito da composição do Pentateuco envelhecera e se encontrara cada vez mais contestada. Não era mais possível considerar como se o caso estivesse ainda nos inícios da TEB. O conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia, como uma obra composta que se servia de 4 documentos anteriores que se denominavam, respectivamente, Javista, Eloísta, Deuteronomista e Sacerdotal. Então aqui está falando que até 2004, a antiga versão da TEB acreditava ainda na teoria documental, JEDP. Só que essa teoria, a partir do século XXI, né, após o ano aqui de 2004, essa teoria caiu em descrédito.
E essa teoria, ela afirma que as fontes do Pentateuco eram diferentes, com tradições diferentes, vindas de lugares diferentes. Só que nós vemos que essa teoria, ela já não está mais em voga ultimamente. Até porque, se nós formos ler mais atentamente as Escrituras, o próprio Jesus diz quem é o autor do Pentateuco, ou seja, foi o próprio Moisés. Isso não quer dizer que não houve editores finais ali para formatar o texto, mas, enfim, Moisés foi o grande autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, essa teoria já está em descrédito nesse momento histórico. Nós temos a apresentação das Escrituras aqui, da Bíblia TEB, né? A introdução à Bíblia. Então, perceba que essa Bíblia aqui tem vários estudos, né, com vários temas, subtemas. Eu selecionei um outro trecho aqui que eu achei pertinente, a Bíblia, a Palavra de Deus. O leitor constata que a Bíblia não constitui simplesmente um antigo tesouro literário ou uma mina de documentação sobre a história das ideias morais, religiosas de um povo. A Bíblia não é somente um livro em que se fala de Deus, ela se apresenta como mensagem essencial para a vida humana, como o testemunham numerosos textos bíblicos. Não se trata de uma palavra sem importância para vós, é vossa vida, Deuteronômio 32:47. Estes sinais foram relatados neste livro para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João 20, do 30 ao 31. Muito interessante esse comentário aqui, porque mostra que a Bíblia não é mais um livro dentre tantos. A Bíblia é simplesmente o livro, porque ela traz a mensagem essencial para a vida humana, a mensagem fundamental, a mensagem que transforma a vida do ser humano. Porque aqui não são simplesmente homens falando, mas são homens inspirados por Deus. São homens nos quais Deus usou para nos comunicar a mensagem divina, a mensagem das Escrituras Sagradas. E aqui nós temos o Antigo Testamento. E aqui nós temos os cânones, né? Aqui são os livros da TEB, são o cânon hebraico, o cânon protestante, o cânon católico e o cânon ortodoxo, que nós vivimos lá no começo, que tem variações entre eles, né? A grande diferença é o cânon hebraico, que não tem o Novo Testamento, né? E as diferenças entre os cânones protestante, católico e ortodoxo são questões pontuais, né? O católico tem 7 livros a mais que o protestante, e o cânon ortodoxo tem 6 livros a mais ainda do que o cânon católico. Embora algumas confissões de fé ortodoxa, como Síria, como Copta, enfim, tem ainda alguns livros a mais que não tem no cânon tradicional ortodoxo. Então nós vemos que essa questão dos cânones é bem complexa. Introdução ao Antigo Testamento, e aqui nós vamos entrar, né, numa introdução bem mais ampla já, porque aqui envolve todo o contexto do Antigo Testamento, até nós chegarmos aqui no Pentateuco. Então aqui nós vamos ter uma introdução aos 5 primeiros livros da Bíblia, e aqui vai trabalhar melhor essa questão da teoria dos documentos que eu acabei de falar para vocês, né? Até nós chegarmos na introdução do primeiro livro da Bíblia, de Gênesis, do hebraico Bereshit. E aqui, de fato, nós entramos no texto de Gênesis. Eu tenho a versão anterior da TEB, e é praticamente a mesma tradução. Eu não encontrei nenhuma diferença dessa tradução para a tradução anterior. O tamanho da letra é bem confortável, não é tão grande assim, mas também não é tão pequeno. Obviamente, os estudos já são com uma letra menor, né, para comportar, para ficar um material que dá para se enquadrar num livro. E aqui também não senti diferença dos materiais
de notas de rodapé da versão nova para a versão velha. Se mudar, deve ser coisas assim bem pontuais. Só que o que eu achei a grande sacada aqui nos estudos dessa versão para a versão anterior é que a subdivisão está muito melhor. Na versão anterior, você tinha os estudos aqui por letras, então você localizava, você tinha que achar letra no texto, que era bem pequenininha, e depois achar a letra que correspondia à letra do versículo ali. Só que agora ficou muito melhor organizado, por quê? Porque agora já nos traz o capítulo e o versículo que está aquele comentário, e dentro do capítulo as letras funcionam como subdivisões, como por exemplo aqui mesmo no versículo 1, nós temos 3 letras, ó, letra A, letra B e letra C. Ficou uma forma assim muito mais organizada, muito mais didática, que nós localizamos muito melhor do que a outra versão. Enfim, aqui nós temos os estudos de Gênesis, né? Aqui na segunda página já nós temos um material mais amplo. E esses são os livros da Bíblia TEB, livro de Juízes, Jeremias, o livro do profeta Jeremias. E aqui nós chegamos no final do Antigo Testamento hebraico, segundo livro das Crônicas. Nós temos agora os livros deuterocanônicos. Esse termo deuterocanônicos, o prefixo deutero significa segundo, e canônico vem de cânon, ou seja, uma vara de medir, né? um padrão, uma ordem. Então, deuterocanônico literalmente significa segundo cânon, ou livros que entraram numa segunda etapa, ou livro de segunda classe, enfim. E que vai nos traçar a formação desses livros deuterocanônicos. Porque uma das grandes perguntas é sobre a formação do cânon. Mas como se formou o cânon? Mas por que tem diferenças entre a Bíblia ortodoxa, a Bíblia protestante, a Bíblia católica? E essa introdução vai trabalhar essa questão da formação desses cânones. Eu selecionei um trecho aqui para nós lermos, para nós termos uma ideia, uma noção dessa formação dos cânones. Está aqui, ó, o cânon da Bíblia nos concílios. 3 concílios editaram mais particularmente regras sobre o cânon bíblico. O primeiro, um concílio local, reconheceu em Laodiceia, Frígia, em 360, entre as 60 decisões conciliares, as 2 últimas dizem respeito ao cânon das Escrituras. O concílio exige que somente os livros canônicos do Novo e do Antigo Testamento sejam lidos na igreja. Em seguida, enumera a lista. Para o Antigo Testamento, reproduz o único cânon hebraico. Entretanto, Baruque é citado aí com o livro de Jeremias e após as Lamentações. Então aqui nós vamos ver que nesse concílio de Laodiceia aqui, já houve uma apresentação de uma lista. Só que nessa lista foi seguido o Antigo Testamento hebraico, com exceção de Baruque. Então aqui nós vemos já uma primeira sinalização aqui de como seria o cânon. Na sequência, sob o pontificado de Dámaso, o concílio local de Roma, em 382, estabeleceu a lista completa das divinas escrituras, do que a Igreja Católica Universal recebe e do que deve evitar. Esta lista consta de 44 livros para o Antigo Testamento, para chegar ao número de 46, que vai se tornar habitual. Faltam Lamentações e Baruque, mas estes livros talvez foram colocados sob o único nome de Jeremias. Então, nesse concílio de Roma, aqui em 382, nós temos já uma formação de um cânon mais próxima, né, do que o catolicismo tem hoje. Mas percebam aqui que, ao invés de serem 46, como é o cânon católico, nós tínhamos 44. Há uma especulação se Lamentações e Baruque
estavam embutidos com Jeremias, né? Há uma especulação se isso de fato aconteceu, embora não haja como se concretizar isso. Mas fato é que nesse concílio aqui apareceu 44 livros, já bem próximo daquilo que seria decidido no Concílio de Trento. Na sequência diz assim: esta lista, análoga àquela dos concílios africanos posteriores, dos quais participou Agostinho, acontecidos em Hipona, 393, depois em Cartago, 397, 418, é o reflexo do cânon das igrejas do Ocidente, no início do século VI. Ela comporta os livros que serão reconhecidos como canônicos pela Igreja Católica e por ocasião do Concílio de Trento. Enfim, o Terceiro Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 692, conhecido como o Segundo Concílio em Trullo, ele confirma as listas dos livros canônicos admitidos pelos concílios de Laodiceia, 360, e de Cartago, 397, 418, pelas constituições apostólicas síria, fim do século IV, e por um grande número de padres, Atanásio, Gregório de Nazianzeno, Anfilóquio de Cônio, etc. Contudo, a decisão nada terá de normativo, porque confirma catálogos e não concordam. Assim, o de Laodiceia é o mais curto, 22 livros, e o de Cartago é o mais longo, 44. Ao passo que as constituições apostólicas, regra 85, acrescentam 1ª, 2ª e 3ª Macabeus ao cânon hebraico. Então, olha que interessante aqui. Apesar desses concílios terem sido uma iniciativa de uma formação do cânon, já em tempos mais remotos, aqui nós vemos que esses concílios simplesmente não concordavam entre si com relação ao número exato de livros que o cânon deveria ter. Então, eles constituem o quê? Catálogos, ou seja, sugestões, mas ainda não normativo, como nós temos hoje. Então, esses concílios foram uma espécie de embrião do que seria em nossos dias. Segundo as épocas e as regiões, a maior parte das decisões tomadas pelos concílios permaneceu durante muitos anos, limitada às suas zonas de influência. O papel dos debates teológicos durante a Reforma e o Concílio de Trento no século XVI foi significativo. Com efeito, foi neste novo contexto que se selou definitivamente as diversas formas do cânon, hoje reconhecidas pelas comunidades católicas, protestantes e ortodoxas. Então, é muito interessante esse comentário final aqui, eu até sublinhei ele, porque aqui nos mostra o quê? Que os concílios anteriores, com o concílio de Laodiceia, concílio de Roma, concílio de Hipona, de Cartago, enfim, esses concílios estavam limitados às suas zonas de influência, ou seja, eram concílios locais. Eram concílios para os seus respectivos lugares, mas eles não tinham um valor abrangente para toda a igreja. Então, eles estavam bem restritos, bem limitados. Agora, o cânon, de fato, osânons, católico, protestante e ortodoxo, de fato, essa discussão e até se virar um fato normativo para se estabelecer esses cânones, isso aconteceu no século XVI, com o evento da Reforma Protestante. Por quê? Os protestantes fazem aquela famosa reivindicação, sola scriptura, ou seja, somente a escritura. Ou seja, a escritura tem autoridade final. Tudo deve ser submetido à escritura. Se a escritura tem autoridade final, surge essa necessidade. O que é escritura? Quais são realmente os livros inspirados por Deus? Então, o meio protestante vai ficar com o cânone judaico. E o meio católico, ele vai selecionar ali 7 livros da Septuaginta, que de certa forma tem um certo eco ali com o concílio de Hipona, de Cartago, de Roma.
ainda que não seja exatamente como esses concílios haviam dito, como nós já lemos aqui, mas, então, no Concílio de Trento e com o advento da Reforma Protestante, especialmente com esse advento da Reforma, então surge essa questão de se fechar o cânon, devido ao lema da sola scriptura, que, por sinal, foi algo que marcou profundamente a história da cristandade. E aqui nós temos os livros deuterocanônicos, o livro de Esther, grego, o livro de 1 Macabeus, o livro de Sirácida, e aqui nós entramos nos outros livros deuterocanônicos admitidos pelos ortodoxos. Então, só na Bíblia ortodoxa vai ter esses livros que estão na sequência. Nós temos o livro de 3º a Esdras, e aqui nós temos o livro de 4º a Esdras. Eu achei muito interessante a introdução de 4º a Esdras. Acompanhe comigo. O texto, aqui traduzido, se funda no mais antigo manuscrito franco, Saint-Germain-Nescensis, ou de Saint-Germain, em 822, utilizado por R. Weber, em sua edição crítica da Vulgata, 1969. O manuscrito comporta uma lacuna entre 736 ao versículo 106 do capítulo 7, preenchida na edição de R. Weber com outros manuscritos. A seção que falta, uma folha, foi cortada num dado momento, provavelmente por razões doutrinais. Com efeito, a passagem nega todo o valor às orações pelos mortos, capítulo 7, versículo 105. Olha que interessante. A Bíblia Católica selecionou 7 livros da Septuaginta, das quais nós não vemos das Bíblias protestantes. Só que, a hora que nós nos atentamos para esses livros, surge uma pergunta que não quer calar. Por que o catolicismo romano ele colocou, ou ele quis selecionar o livro de 2 Macabeus, que é um livro que defende a oração pelos mortos, que é algo caro para o catolicismo, mas o catolicismo não inseriu o livro de 4º a Esdras no seu cânon, sendo que os 2 livros estavam na Septuaginta. E a grande pergunta é, seria isso por conveniência? Fica essa reflexão. E aqui nós temos o Novo Testamento, a introdução ao Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento, que aí já é uma coisa menos polêmica, porque há uma unanimidade, né, entre católicos, protestantes e ortodoxos com relação aos livros canônicos. Os apócrifos do Novo Testamento, tem muitos apócrifos do Novo Testamento, tem muitos apócrifos que foram escritos por gnósticos, né, que eram pessoas assim que não tinham compromisso com a verdade. Eram pessoas que mais queriam macular, tumultuar a fé, do que propriamente trazer coisas relevantes à fé cristã. Introdução aos evangelhos sinóticos, uma introdução bem ampla aos evangelhos, aos 4 evangelhos, que eu costumo chamar de coração da Bíblia. Introdução ao evangelho de Mateus. Então as introduções são bem grandes, bem amplas, bem robustas. E aqui nós temos já o primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo Mateus. Mateus começa com a genealogia. Mateus, Marcos, introdução a Atos dos Apóstolos. Aqui nós temos a Epístola aos Colossenses, olha, estudos bem grandes. Essa carta de Colossenses é muito interessante. Aqui nós temos uma alta cristologia do apóstolo Paulo. A primeira epístola de João, uma das principais cartas do Novo Testamento. E o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, com as cartas às igrejas. Aqui nós temos capítulo 17, o julgamento da grande prostituta, a queda de Babilônia. E aqui nós temos o final do Apocalipse. E após o final nós temos um quadro cronológico.
pré-história, surgimento dos impérios, Egito, Canaã. Enfim, é um quadro para nos situar melhor acerca dos eventos que sucederam na história, especialmente do povo judeu. Nós temos aqui os reis ou os imperadores romanos, o índice das principais notas, termina aqui. Nós temos mapas de Jerusalém do Antigo Testamento, mapas preto e branco aqui, pelo menos no início, mapa do Novo Testamento, Templo de Jerusalém, antes de sua destruição, em 70, e que nós já temos mapas coloridos, ó. Um mapa aqui do mundo antigo, mapa do Antigo Egito, mapas bem coloridos, bem pintados, o Levante, Israel e Judá nos séculos 8 a 7 a.C., reinos helenísticos no século 3 a.C., Império Persa, o mapa aqui do Império Persa, Judéia no século 2, Judéia no século 1, ou seja, Judéia no tempo de Jesus aqui. E aqui nós chegamos no final da Bíblia. Essa é a Bíblia Teb, com uma gravura muito bonita aqui no final, o nome Teb, e aqui está a apresentação dessa Bíblia maravilhosa. Como nós vimos no vídeo, o projeto da Teb é um projeto bem audacioso, pois ele visa convergir o que as várias confissões de fé têm em comum. O que torna essa Bíblia uma Bíblia singular entre as Bíblias de estudo? Alguém pode contrapor afirmando que o ecumenismo não é bom, mas só pelo fato de se reunir várias confissões de fé para dialogar, isso já valeu o projeto. Eu costumo dizer que a verdade não tem medo de ser questionada, pois ela se sustenta, ela se mantém por si só, devido à sua natureza transcendente. Toda verdade é verdade de Deus, independente de quem o diga. Então fica a dica para você, Bíblia Teb, uma Bíblia que vai te ajudar muito em seus estudos das Escrituras Sagradas. E se você quer contribuir para que mais vídeos como esse sejam produzidos, na descrição do vídeo está como você pode nos ajudar. Forte abraço!